Capítulo 5. Do financiamento da assistência. Artigo 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária, FUNAC, instituído pelo Decreto número 91.970, de 22 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo número 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Artigo 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nessa lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, dos Distritos e do Município, das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que propõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. Cabe ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas do governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos da Assistência Social. Parágrafo 1º. Segundo, o Poder Executivo disporá, no prazo de 180 dias a contar da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e o funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 3º. O financiamento da assistência social no SUS-SAS deve ser efetuado mediante confinanciamento de 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalidade, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política. Artigo 28-A. Constitui receita do Fundo Nacional de Assistência Social o produto da alienação dos bens imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência. Artigo 29. Os recursos da responsabilidade da União destinados à assistência social deverão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social à medida que forem realizadas as receitas. Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios e da prestação continuada, previstos no artigo 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência diretamente ao INSS, órgão responsável pela execução e a manutenção. Artigo 30. É condição para o repasse aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos que trata essa lei a efetiva instituição e funcionamento de: inciso 1. Conselho de Assistência Social, de composição partidária entre governo e sociedade civil, paritária entre governo e sociedade civil. 2. Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. 3. Plano de Assistência Social. Parágrafo único. É ainda condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social, a partir do exercício de 1999. Artigo 30. A. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e o aprimoramento da gestão da política e da assistência social no SUAS se eventuam por meio de transferências automáticas entre fundos de assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas do governo. Parágrafo único. A transferência automática de recursos
entre os fundos de assistência social efetuado à conta do orçamento da Seguridade Social, conforme o artigo 24 da Constituição, característica como despesa pública com a Seguridade Social, na forma do artigo 24 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 30b. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Artigo 30c. A utilização dos recursos federais descentralizados para o Fundo de Assistência Social dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente mediante relatório de gestão, submetendo à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma do regulamento. Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu Fundo de Assistência Social para fim de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.